Olá! Você sabe como são as políticas sobre aborto e que tratam de direitos sexuais reprodutivos em outros países? Hoje a gente tem um super desafio de fazer um breve panorama para entender um pouquinho mais os contextos sociais e históricos em algumas regiões do mundo. E, claro, descobrir iniciativas no âmbito da saúde que podem servir de inspiração para o Brasil. Eu sou Juliana Vieira e convido para compor a conversa Sônia Correia, que é pesquisadora associada da ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, e co-coordenadora do Observatório de Sexualidade Política. O panorama contemporâneo do direito ao aborto é um panorama que tem algumas luzes e muitas sombras. E para compreender isso, a gente não consegue, a meu ver, compreender isso bem olhando de maneira estreita para o panorama imediato. Helena Paro, médica ginecologista, obstetra, professora universitária, integrante da Rede Médica pelo Direito de Decidir. Quando o aborto se torna realmente um cotidiano dos serviços de saúde, que é o que deveria ser, que é o que a Organização Mundial da Saúde nos orienta em relação que aborto é um cuidado em saúde, a gente também ajuda a desestigmatizar o aborto na sociedade. E o coordenador da rede e médico tocoginecologista, Cristiano Rosas. A quase totalidade dos projetos de lei que nós temos no parlamento brasileiro são para retroagir ao pouco que nós temos de permissivos legais. Querem retroagir a antes de 1940, há mais de 80 anos. Para iniciar, a gente consegue dar um panorama das políticas de direito ao aborto no mundo? Primeiro, eu quero agradecer muito o convite, da Rede Médicos pelo Direito a Decidir para participar dessa conversa. É sempre um prazer essa colaboração, a gente colabora há muito tempo, em situações árduas, então é muito bom poder sentar para ter uma conversa mais pausada, sobre o tema. Em geral, a gente tem conversas nas urgências. O panorama contemporâneo do direito ao aborto é um panorama que tem algumas luzes e muitas sombras. E, para compreender isso, a gente não consegue, a meu ver, compreender isso bem olhando de maneira estreita para o panorama imediato. Ou seja, quer dizer, olhar o que aconteceu nos últimos 10 anos ou 15 anos. A gente não consegue compreender por que é assim se a gente não faz um esforço, um exercício de situar o que acontece hoje na história longa, isso que os teóricos de história chamam lá longo durée, a longa duração da política de criminalização, das políticas de criminalização e descriminalização do aborto, ou seja, a história do direito ao aborto, num certo sentido. É óbvio que essa história pode ir muito mais longe no tempo, pode, a rigor, retomar a história antiga, mas eu vou me ater aqui à história moderna, por assim dizer, da criminalização e da descriminalização do aborto. E a primeira coisa que eu queria observar é que, por causa do cenário atual, e, na verdade, em razão de uma forte influência da Igreja Católica, para começar, desde o final do século XIX, nos debates sobre o tema, a gente tem uma visão distorcida de que as leis que criminalizam o aborto, elas derivam diretamente da influência católica sobre os estados nacionais e sobre as legislações que eles adotaram. E essa é uma visão incorreta. As primeiras leis que criminalizam o aborto, estou falando aqui do mundo ocidental, porque é um pouquinho diferente no Oriente, entendeu? Tem toda a questão de como o islamismo vê a questão do aborto, sempre foi mais flexível do que no cristianismo, É uma norma mais flexível. Aliás, quem esteve na famosa audiência pública da DPF 442, em 2018, viu a posição islâmica, Porque havia lá um imã islâmico que colocou a posição islâmica decididamente muito mais flexível do que a da CNBB, por exemplo, naquela cena. E é importante contar essa história porque as leis ocidentais, por causa da colonização e da existência dos impérios, instalados
desde o século XVI, mais consolidados no século XIX, essas legislações ocidentais, europeias, iriam influenciar o resto do mundo. Né? Então, é por isso que é muito importante contar essa história. Né? Elas não são só legislações nacionais europeias, elas são legislações que foram, de algum modo, transportadas, né, para o resto do planeta, seja por influência direta, seja por transposição de legislação das metrópoles para as colônias. Né? E, então, na Europa, né, ocidental, as primeiras legislações de criminalização absoluta do aborto, o que quer dizer? Que criminaliza o aborto em qualquer período gestacional e, em geral, criminaliza as mulheres, são legislações do século XIX. São, fundamentalmente, o Código Napoleônico, Penal de Napoleão de 1810, e o Código Britânico de 1860, né? Que seriam absolutamente influentes, porque vocês têm que pensar, a gente tem que pensar no tamanho dos impérios britânicos e francês nesse momento, né? Porque os impérios espanhóis e português já estavam em dissolução, né? Já tinham perdido toda a América Latina, então a influência é fundamentalmente britânica e francesa. E esses códigos, eu sei menos sobre a influência religiosa do Código Britânico, mas certamente o Código francês, de Napoleão, ele não tinha nenhuma influência religiosa. Né? Temos que lembrar que Napoleão é a sequência da Revolução Francesa, que foi absolutamente anticlerical, uma revolução que contrária, né, ao controle da Igreja sobre o Estado, secular, né? E Napoleão também, o Código Napoleônico também tem esse traço. Ele não é um código informado por doutrinas religiosas. Ele é um código inspirado, pasmem, na lei romana pagã, pré-cristã, porque eram os romanos na antiguidade, foram os romanos na antiguidade os primeiros que criminalizaram o aborto. Aliás, a Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, tem um capítulo dedicado a isso. Né? Então, isso é muito importante. E por que era assim? Porque na doutrina católica, que era, num certo sentido, dominante, desde o século XIII, com São Tomás de Aquino, a doutrina era de incorporação gradual da alma no embrião. A doutrina considerava que o embrião só tinha alma e, portanto, era uma pessoa, era uma vida, quando começava a se movimentar, né? Ou seja, a partir do 4º, do 5º mês. Aliás, a norma islâmica é derivada daí também. Né? E tudo isso deriva lá de Aristóteles, lá atrás, eu estou dizendo do ponto de vista filosófico. Né? Então, a Igreja Católica, como a Maria José Rosado escreve em um texto muito conhecido dela, né, manteve posições muito ambíguas e contraditórias com relação à questão do aborto, desde o século XIII até o século XIX. Então, não foi a Igreja Católica que influenciou esse movimento de criminalização. Foi fundamentalmente uma lógica moderna biopolítica, tá certo? É o manejo das populações, é uma lógica demográfica, né? Proíbe-se o aborto porque os impérios daquele momento, os estados nacionais daqueles momentos, queriam uma produção de pessoas, né? Queriam aumentar a natalidade, entre outras razões, para servir aos propósitos das guerras, né? Das guerras de conquista. Né? Então, é essa lógica que prevaleceu nessa criminalização. E, claro, isso vai se alterar depois de 1872, quando a Igreja Católica, num certo sentido, num movimento de modernização, né, ajornamento, que é uma coisa que a Igreja Católica faz o tempo todo, ela, por causa do desenvolvimento científico no campo da embriologia, né, os conhecimentos, né, sobre o embrião e seu desenvolvimento, mas também por causa das leis penais seculares, a Igreja Católica se ajornou e fez do aborto um dogma, né? Quer dizer, a proibição do aborto se tornou dogmática em 1872 e, a partir daí, isso vai contaminar o debate, mas não até lá. Então, isso é, digamos, a pré-história, né, do direito ao aborto, que é o da sua criminalização. E esses códigos, vamos dizer, o Código Britânico ia se espalhar pelo mundo inteiro, diretamente, entendeu? Transportado automaticamente para as colônias britânicas. No caso do Código Napoleônico, em muitos casos se transportou para as colônias, mas, sobretudo, influenciou. A América Latina toda é influenciada. As leis penais latino-americanas são influenciadas pelo Código Penal de Napoleão. As nossas leis penais são todas derivadas do Código
napoleônico. Por quê? Porque eram inspiradas pela Revolução Francesa, pela Revolução Liberal, tá certo? Então, você tem que entender essa genealogia. Nesse contexto, claro que se inicia no século XIX na Europa uma conversa e uma luta, né, pelo direito ao controle dos nascimentos, né? É o Birth Control Movement, né? Em vários países da Europa se inicia uma mobilização social em torno a isso, inclusive no campo socialista europeu e norte-americano. O exemplo disso é Emma Goldman. Emma Goldman, a anarquista russa que vivia nos Estados Unidos, depois voltou para a União Soviética, terminou sua vida no Canadá, ela foi, como a Margaret Sanger, uma pioneira, né, da questão do aborto. Ela trabalhava oferecendo informações sobre anticoncepção e sobre aborto para mulheres operárias, entendeu? Então, tinha no campo socialista um debate sobre isso. E é esse debate que vai levar à primeira descriminalização, que é a descriminalização da Revolução Russa, que foi em 1917, e 1920, tá certo? Essa é a primeira, é a Revolução Pioneira. Nós completamos 100 anos, 4 anos atrás, da primeira descriminalização. É preciso dizer que a descriminalização de 1920 na Rússia seria revogada em 1934, nos meados dos anos 30, quando Stalin, de fato, toma o poder, né? Quando ele supera o primeiro momento mais democrático, né, da Revolução Bolchevique. Obviamente, o momento autoritário da Revolução Russa, o aborto será restrito apenas ao risco de vida. Isso vai se manter até os anos 50. Mas nisso que eu chamo o primeiro ciclo da descriminalização, temos a União Soviética em 1920, temos um ano de descriminalização do aborto na Catalunha revolucionária, republicana, em 1936, durante a Guerra Civil, né? A Guerra Civil já estava começando, durante um ano e pouco, o aborto foi descriminalizado na Catalunha para depois ser revogado pelo franquismo. Quando a guerra termina e Franco toma o poder, isso seria revogado. E antes disso, temos uma revolução de inspiração liberal no Uruguai, em 1934, que durou até 1938. Então, esses são os primeiros experimentos de descriminalização. Aí, claro, vem a crise do entre guerras, vem o fascismo, o stalinismo, né, instalado no mundo, na União Soviética. A questão do aborto só seria retomada no pós-guerra. Num contexto curioso, a gente tem que lembrar, o pós-guerra, no mundo ocidental, é o tempo em que as mulheres foram empurradas de volta para casa. Porque durante todo o período da Segunda Guerra Mundial, as mulheres estavam no mercado de trabalho, né? É o momento de retornar à casa para o papel de esposa e para, de novo, ter filhos, né? Para fazer a reposição das vidas perdidas, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é esse um ciclo, né, que vai, vamos dizer, dos anos 40 até mais ou menos os anos 60 no mundo ocidental. Nesse ciclo, muito significativamente, tem uma reforma insólita, eu diria, que é a reforma da lei japonesa, que foi a primeira, em 1948. Essa é uma reforma imposta. Vejam só, né, quando a gente olha o mundo de hoje, ela foi imposta pela ocupação americana. Foi a administração do general MacArthur sobre o Japão no pós-guerra, né, depois do Japão perder a guerra, depois de Hiroshima e de Nagasaki, que impôs uma lei rigorosa de controle de população, que naquele momento só tinha como meios possíveis o aborto e o condom, né? E isso explica porque até hoje o Japão é o país do mundo em que mais se usa camisinha, né? Vem dessa intervenção norte-americana lá dos anos 40. Mas eu não diria que isso é uma descriminalização positiva, porque ela é uma descriminalização imposta e com objetivos demográficos, né? Populacionais. O que se segue é o que é mais interessante, eu acho que para trazer para o Brasil de 2024, né? Governo Lula, esquerda, de volta, né? É que o próximo ciclo ele se dá todo no mundo socialista, tá certo? A partir dos anos 50, a descriminalização ia acontecer de maneira gradual, mas extensiva no mundo socialista. Eu soube recentemente, eu sempre achei que a primeira reforma era a União Soviética, em 1955, depois da desestalinização, quando a lei de Stalin foi revogada, a lei dos anos 30, e há todo um debate que vai
restabelecer a lei soviética, que mais ou menos está em vigor até hoje, que é uma lei muito complexa, ela é cheia de permissivos, né? Ela tem permissivos de ordem biomédica, ela tem permissivos de ordem social, é cheia de artigos, é uma lei muito complexa. Mas ela foi restabelecida em 1955. De fato, a primeira reforma descriminalizante é na Europa da Iugoslávia, sob Tito, né, que era um regime socialista não stalinista. É na Iugoslávia, em 1953, 2 anos antes da União Soviética. Você pode imaginar que foi a Iugoslávia que inspirou a reforma soviética, né? E não ao invés. E, em seguida, todos os países da Europa do Leste sob influência soviética vão paulatinamente descriminalizar o aborto, e, ao mesmo tempo, a legislação soviética vai ter influência, e a legislação do mundo socialista europeu vai influenciar a descriminalização na China, ainda nos anos 50, e depois tem uma nova reforma, mais tarde, acho que nos anos 70, começo dos anos 70, e, posteriormente, no Vietnã. E, na América Latina, são essas reformas que vão inspirar a primeira reforma de descriminalização que tivemos na região, considerando a América Latina e o Caribe, que é a reforma de Cuba. Começa em 1960, mas, de fato, eu acho que ela só é finalmente promulgada e entra em efeito em 65. Uma das luzes, né, do debate contemporâneo sobre aborto, que eu disse tem a luzes e sombras, a luz mais recente foi a constitucionalização do direito ao aborto na França, né, que aconteceu ainda há pouco, e que foi matéria, todo mundo está falando disso, né, que coisa boa que isso aconteceu. Ora, a França não foi o primeiro país a constitucionalizar o direito ao aborto. De fato, foi, de novo, a Iugoslávia, em 1974, portanto, 50 anos atrás. Né? Se a gente olha esse ciclo longo que eu estou falando, né, você tem 104 anos atrás, a reforma russa de 20, você tem a constitucionalização do aborto em 74, né, que é mais ou menos 50 anos, e agora, 50 anos depois, a constitucionalização do aborto na França. E entre esses dois pontos, muita coisa. Porque as reformas legais, as que a gente tende a olhar como referência e exemplo, que são as reformas descriminalizantes do mundo ocidental, as chamadas economias desenvolvidas, democracias liberais, que vai do Canadá, Estados Unidos, Europa, né? Elas são dos anos 60 a 70. A primeira reforma é a reforma britânica, seguida de reformas nos países nórdicos, depois vem a Holanda, vem a França em 74, 75, a Itália em 75, mas aí também há coisas curiosas. Por exemplo, a Tunísia descriminalizou o aborto antes da França, nessa mesma onda. A Índia descriminalizou em 71, numa lógica de controle populacional, né, mas aconteceu nesse momento. Então, você tem essa segunda onda, que é a qual a gente tende a olhar com mais atenção, né? Porque é um pouco a gente tem essa obsessão, né, pelo Ocidente, é um pouco onde a gente fica se espelhando, quando, de fato, as reformas socialistas elas foram muito mais amplas e uma coisa muito importante, são as mais estáveis. Quando a gente vai olhar esse ciclo longo, a gente vai ver que eu vou falar disso no final, elas são as mais estáveis. Em seguida, vêm essas reformas. Nos anos 80, há uma certa perda de ritmo, mas é muito importante porque é quando acontecem várias reformas nos países do Sul, ou países fora do arco europeu, Estados Unidos, como Turquia, Gana, Barbados no Caribe, entendeu? São reformas desse momento. Em Gana e Barbados, muito inspiradas pela legislação britânica, né, que, na verdade, não é bem uma descriminalização, não sei se vocês sabem disso, né, mas até hoje o aborto está no Código Penal britânico. Nunca foi retirado do Código, entendeu? Ele caiu em desuso, mas o artigo penal de 1861 ainda está lá no Código. Ninguém conseguiu tirar isso. Então, é uma reforma assim, diferente, né? Porque ela tem a ver muito com uma lógica biomédica, né? de garantir o acesso ao aborto. E, finalmente, a gente vem à grande onda, né? E eu vou terminar, que é a grande onda que vem depois dos anos 90, que é uma onda que está muito relacionada à expansão da pauta dos direitos humanos, já com uma inscrição de gênero e sexualidade, sobretudo a partir das conferências dos anos 90, sempre lembrando que foi nas conferências de Viena, Cairo e Beijing, né, que se consolidou a concepção de que a violência sexual é uma violação de direitos humanos,
que se legitimaram os conceitos de direitos sexuais e reprodutivos, que se definiu o aborto como um grave problema de saúde pública, que se recomendou aos países que as legislações punitivas fossem revisadas. Tudo isso é dos anos 90, esse momento muito peculiar da história contemporânea, porque tem a ver com o fim da Guerra Fria. Tem a ver com a dissolução da União Soviética e tudo o que isso implicou, mas também tem a ver com a penetração e expansão do neoliberalismo. É um momento muito paradoxal, mas a gente tem que marcar isso. E nesse ciclo você tem uma sequência de reformas parciais, sobretudo na África e na Ásia, não são reformas plenas, mas também na Europa. A própria legislação espanhola vai ser modificada nos anos 2000, pós anos 90, quer dizer, o que os países que mantinham o aborto criminalizado, a maior parte dos países descriminalizou nesse período na Europa, o que faltava, e começam reformas parciais, sobretudo na África e na Ásia. A primeira reforma ao sul do mundo desse ciclo é a da África do Sul, em 1996. Tá certo? Ela é uma reforma muito importante porque ela vai influenciar todo o continente africano. E ela é uma reforma muito generosa, embora ela tenha problemas de implementação. E agora veja, a América Latina, estamos lá em Cuba ainda, Aconteceu coisas em todos os lugares e nós continuávamos onde estávamos, tá certo? Isso para mostrar como por aqui havia um grau de resistência, embora o debate já estivesse na rua por causa dos processos de democratização. Nós precisamos esperar até 2006, quando a Corte colombiana, tomou a primeira decisão, que não é uma decisão de descriminalização plena, como foi agora, mas é uma decisão de ampliação muito significativa para o direito à saúde. Isso vai ser seguido pela reforma do Distrito Federal no México, em 2007, a reforma nacional do Uruguai, em 2012, depois de uma tentativa frustrada em 2008, porque o artigo tentou-se, na aprovação da Lei de Direitos Sexuais e Reprodutivos, havia um artigo sobre aborto que foi vetado por um presidente de esquerda. É bom lembrar isso. Tabaré Vázquez vetou o artigo do aborto na lei de 2008. Isso exigiu uma espera de mais 4 anos para conseguir aprovar a legislação nacional de 2012. Em seguida, há uma reforma legal parcial no Chile, em 2017. Ela é uma reforma para 3 permissivos. Ela é limitada? É. Mas a gente tem que pensar que o Chile era até então um dos 5 países da América Latina que tinham um aborto absolutamente proibido. Porque uma coisa a dizer sobre o ciclo latino, que começa com Cuba, depois, 46 anos depois, é a Colômbia, é que nesse período não só não foi possível reformar leis do aborto, como houve recriminalização, houve proibição, leis e medidas judiciais proibindo draconianamente o aborto. O Chile foi o primeiro, no final dos anos 80, depois vem Honduras, depois vem El Salvador, depois vem a Nicarágua e, finalmente, a República Dominicana. Em 2017, o Chile caiu desse grupo. Ficou como eu me lembro discutindo com as amigas feministas brasileiras, mas essa reforma é muito limitada. É limitada. Ela é quase como a lei brasileira, ou a situação brasileira. Mas se você considerar que era zero aborto era homicídio simples no Chile até 2017, e precisou a presidenta Michelle Bachelet, ela levou em mãos, entendeu? Ela levou o projeto de lei de reforma, ela, pessoalmente, em mãos ao Congresso. E foi por isso que a lei passou, ainda teve muitos percalços, para ela ser definitivamente reconhecida e legitimada pela Suprema Corte. E é depois disso tudo que nós vamos ter isso que a gente chama a onda verde. A onda verde ela é tardia, ela é a última onda de descriminalização, que é fundamentalmente a Argentina 2020, finalmente, a segunda reforma, que é bem sucedida, uma decisão da Corte Mexicana de 2021 que abre o espaço para a descriminalização nacional para além do Distrito Federal, além de que alguns estados mexicanos... Isso é importante dizer, no México, a lei criminal é, como nos Estados Unidos, uma lei estadual. São leis estaduais criminais. Então, a reforma é muito mais complexa. Por isso que aí a questão da decisão da Corte, como nos Estados Unidos, tem um significado importante. E, finalmente, a decisão da Colômbia do ano passado.
que é a nova decisão da Corte, que reconhece o direito ao aborto como direito constitucional até a 24ª semana de gestação. E eu vou terminar aqui. Por que essa onda verde ela é tão significativa? Porque ela se dá no momento onde já há muitas sombras com relação à descriminalização, especialmente nos Estados Unidos, mas também em países europeus que descriminalizaram nos anos 60 e 70. E aqui, claro, o exemplo icônico é Roe versus Wade, quer dizer, é o direito ao aborto nos Estados Unidos estabelecido pela decisão de 1973, Roe versus Wade, que seria revogado em junho de 2022 pela lei Dobbs. Ou seja, exatamente quando está se dando a onda verde latino-americana, o direito ao aborto nos Estados Unidos de 1970, que havia sido garantido em 1973, numa decisão considerada importantíssima, porque foi uma decisão de corte, e por causa do peso, dos Estados Unidos no mundo, da influência americana no mundo, ela foi revogada exatamente quando a onda verde estava em seu momento mais vigoroso na América Latina. E esse é o lado das sombras. E é preciso entender que a revogação de Roe versus Wade, ela não foi iniciada 10 anos atrás ou 15 anos atrás. Ela é resultado de um processo sistemático de 50 anos de investimento da ultradireita em geral e dentro delas das forças anti-aborto para conseguir a revogação da decisão. Eles começaram a se reorganizar e se reconfigurar em seguida a decisão Roe versus Wade, configurando isso que eu chamo a revolução conservadora dos nossos tempos. Entender como Roe versus Wade foi revogado, esse esforço de 50 anos, que implicou ampla mobilização social, captura de corações e mentes, propaganda, mas também intervenção no judiciário, conseguir ocupar postos no judiciário, intervenções legislativas nos níveis estaduais e produção de conhecimento conservador e distorcido sobre aborto, e muito dinheiro. Essas estratégias é um curso de 50 anos. Quando a decisão foi revogada em 2020, nos Estados Unidos, vários jornais, publicações e podcasts resgataram de como isso foi conseguido. Quer dizer, voltaram lá nos anos 70 para mostrar como essas forças começaram a se organizar. E essas forças, como a gente sabe, hoje estão em ascensão no mundo inteiro. O tema do aborto é um tema central da ultradireita. Ele não é a pauta moral, como se diz no Brasil, entendeu? Não é a pauta dos costumes, porque parece que a pauta dos costumes é uma coisa secundária. Não é. Gênero e aborto são pontos nodais do projeto de sociedade, de mundo da ultradireita que tem estado em ascensão no mundo nos últimos 10 anos. E, nesse contexto, eu vou voltar ao mundo socialista para falar um pouquinho com a esquerda brasileira, com os progressistas brasileiros. Significativamente, nessa longa história, o aborto descriminalizado no mundo socialista é muito estável, tá certo? Não houve, com exceção da Polônia, onde o aborto foi atacado pela Igreja Católica desde o primeiro momento pós-soviético, e a lei foi revogada ainda nos anos 90, ou parcialmente revogada, para ser completamente revogada recentemente. Tirando o caso da Polônia, no resto do mundo socialista, o direito ao aborto está na norma social, tá certo? Ele é parte da vida cotidiana. Tanto assim que nem o Putin, nem o Orbán, até muito, que são esses líderes de direita, viscerais, tal, icônicos, nenhum dos dois tentou até muito recentemente revogar a legislação, que vem dos anos 50, tá certo? E eu quero fechar aqui porque eu acho que os progressistas brasileiros deveriam observar, e compreender melhor essa trajetória quando se posicionam com relação ao direito ao aborto no Brasil. Um adendo. A convidada enviou uma observação nesse ponto. Eu queria adicionar que há uma outra exceção, que é o caso da Romênia, onde o líder supremo, o ditador Ceausescu, muito cedo, ainda nos anos 60, enquanto os outros países descriminalizavam o aborto, ele impôs uma lei draconiana de proibição do aborto, que produziu, no caso da Romênia, uma situação dramática de crescimento da morte materna. A Romênia foi, durante muitos anos, o país usado como exemplo, nos debates globais sobre como
a criminalização extrema do aborto impacta sobre a saúde reprodutiva, em especial sobre a morte materna. Com a queda do regime, em 1990, essa lei foi rapidamente reformada e alterada, inclusive porque tinha essa relação genética, essa relação íntima, com um regime que era repudiado, pela maioria da população. Eu acho que é importante adicionar essa outra exceção do mundo socialista, porque ela teve muita relevância nos anos 80, 90, até o começo dos anos 2000, nos debates globais sobre a correlação entre criminalização do aborto e alta incidência da mortalidade materna. Bem, então, diante desse percurso histórico e político, a partir da perspectiva da saúde, como é possível analisar o nosso momento histórico contemporâneo? 77 países descriminalizaram, o aborto. É um direito de vontade da mulher. Não é? E nos últimos 30 anos, foram nessa onda que Sônia muito bem colocou, foram 60 países que avançaram nesse sentido. E eu vejo que agora, mais recentemente, na América Latina, nós tivemos um grande esforço, uma chamada onda verde, colocando Colômbia, Argentina, o próprio Uruguai um pouquinho antes, mas também começando essa onda verde, descriminalizando o aborto, embora essa tenha sido uma descriminalização com nuances, de limitações de tempos gestacionais, mesmo em outros países onde não se conseguiu atingir a descriminalização completa, aqui do lado, por exemplo, a Bolívia avançou nos seus permissivos legais, o próprio Equador aprovou uma lei acrescentando o direito, da gestação decorrente de estupro, embora tenha sido vetada pelo presidente, mas está em vias de uma luta interna no Equador de regulamentação desse direito. O próprio Peru, com uma série de normativas com relação ao aborto terapêutico, as Guianas, e mesmo nos países onde o aborto é totalmente descriminalizado, como El Salvador, Honduras, Nicarágua. Nicarágua é um problema até maior, porque não se tem nem informação do que ocorre ali dentro. E República Dominicana, houveram tentativas parlamentares de ampliar os permissivos legais. O que eu não encontro paralelo aqui no Brasil. Apesar de todo o esforço de cada vez maior grupos sociais mostrarem, e até a própria mídia já perceber como um direito humano, o direito de decidir sobre seu corpo, sobre sua reprodução, a quase totalidade dos projetos de lei que nós temos no parlamento brasileiro são para retroagir ao pouco que nós temos de permissivos legais. Querem retroagir antes de 1940, há mais de 80 anos. Vejam só, um país que está ali colocado entre os 20% de nações com legislação mais restritiva do aborto, junto com os países mais pobres do planeta, da África Oriental, alguns da Ásia, do Oriente e da América Central, e nós temos uma dificuldade enorme de sequer ampliar para um permissivo da saúde, já que única e exclusivamente, em termos de saúde, é o risco à vida, para salvar a vida da mulher. Então, assim, nós estamos realmente num contexto muito preocupante de direitos humanos, de total desrespeito aos direitos das mulheres, das meninas, das pessoas que gestam com relação a esse direito reprodutivo. Eu quero, talvez, trazer reflexões como uma médica que atua com aborto legal no Brasil e o que os países vizinhos, a gente pode tomar, assim, também de inspiração. Para além, do que a gente já tinha, no Uruguai, também a gente fica muito inspirado com a onda verde na Argentina, que trouxe aí a legalização do aborto, condicionada a um tempo gestacional, assim como também foi no Uruguai, ou seja, nos inspira a tentar um movimento que ajude o Supremo Tribunal Federal a entender o seu papel
na interpretação da Constituição, independentemente de consenso, né? Porque não é um assunto de consenso, é um assunto realmente do que se trata uma democracia, né? Em que a gente tem na nossa Constituição o direito à igualdade e à dignidade, né? Argentina e Uruguai podem, assim, nos inspirar, apesar de que o movimento lá foi diferente, né? Em relação a quem propôs a legalização, descriminalização, né? Esse movimento veio, né, do executivo nos países vizinhos. Mas a Colômbia, depois que eu conheci, né, a história da Colômbia e com a fala da Sônia, que a gente percebe que foi só em 2006 que a Colômbia passa a permitir o aborto em 3 permissivos, parecidos com o Brasil, mais amplos do que os permissivos do Brasil, porque além da violência sexual, a gente tem malformações fetais incompatíveis com a vida, não só na encefalia, como é no Brasil, e risco à saúde, e não só risco à vida, como é no Brasil. E aí, o exemplo do sistema de saúde e de como esses permissivos são interpretados pelos profissionais de saúde e a dimensão do número de abortos legais que, a partir de 2006, foram realizados na Colômbia, que é uma ajuda, porque, assim, quando um profissional de saúde interpreta que o risco à saúde ele tem uma interpretação ampla, né? Então, ou seja, a gente pode ampliar o acesso ao aborto legal a partir de interpretações à luz dos direitos humanos, né? Que vem depois de 1948, ou seja, a gente tem que interpretar, inclusive, o nosso Código Penal de 1940, hoje, não só à luz da Constituição, nossa Constituição de 88, mas também a todos os pactos de direitos humanos que surgem depois de 1948, né? Ou seja, depois do nosso Código Penal. Então, a gente pode aprender com os colegas colombianos a ter essa interpretação à luz da nossa Constituição e à luz dos tratados internacionais de direitos humanos para, independentemente de reformas de código ou de interpretações de Supremas Cortes, que a gente possa ultrapassar os 2.000 abortos legais por ano que a gente, né, tem no nosso país, né? E o movimento na Colômbia é justamente quando a gente tem um maior número de acessos aos abortos legais, uma desestigmatização do aborto, inclusive até da palavra aborto, né? Porque quando o aborto se torna realmente um cotidiano dos serviços de saúde, que é o que deveria ser, que é o que a Organização Mundial da Saúde nos orienta em relação a que aborto é um cuidado em saúde, a gente também ajuda a desestigmatizar o aborto na sociedade, né? Então, é um movimento, é um ciclo, né, benéfico para quando a gente vai falar do aborto. Então, acho que é isso, assim, eu fico pensando nesses exemplos e eu vejo, assim, entre aqui, porque, lógico, a legalização do aborto na Argentina trouxe um avanço, mas a gente sabe que os colegas argentinos têm dificuldade de implementação da lei, existe objeção de consciência, como existe aqui, né? No Uruguai existem limitações, porque tem só, assim, foi legalizado o aborto só com medicamentos, então tem limitações, assim, de dar alternativas e opções para as pessoas com capacidade de gestar, e eu vejo, assim, um movimento, assim, muito bonito na Colômbia, apesar de que a Colômbia é um país extremamente conservador, muito católico, talvez até mais que o Brasil, né? Então, ou seja, a gente conseguir ampliar o acesso dentro dos permissivos é tarefa de todo profissional de saúde brasileiro, né? Entendendo que a gente tem permissivos, que existe aborto legal no Brasil, está longe do que a gente gostaria de ser, está longe do que é direito à saúde das pessoas com capacidade de gestar, a saúde sexual e reprodutiva, a saúde como um todo, um direito humano fundamental, está muito longe disso, mas que a gente pode avançar mesmo sem grandes modificações e grandes debates no Congresso Nacional ou no Supremo Tribunal Federal. Basta os profissionais de saúde entenderem o seu dever
profissional de não promover obstáculos ao acesso à saúde das pessoas que buscam os nossos cuidados. E quanto aos protocolos médicos de interrupção da gravidez em outros países? Por exemplo, o aborto medicamentoso por telemedicina. Quais inspirações e desafios para o Brasil nesse quesito? O aborto medicamentoso, com medicamentos realizados em casa, ele não é novo. A gente já tem registros, assim, de eficácia dessa modalidade de tratamento, inclusive nos países em que o aborto é extremamente criminalizado, ações, né, de organizações não governamentais que dão apoio a mulheres com acesso a mifepristona e ao misoprostol, ou apenas ao misoprostol, para a realização do tratamento em casa. Isso desde 2005, assim, um dos primeiros trabalhos, assim, da Women on Web, né, da experiência Women on Web, muito antes da pandemia. Mas o fato é que a pandemia, Juliana, explodiu exponencialmente o número de estudos sobre o uso dos medicamentos abortivos, mifepristona e misoprostol, em casa. E realmente não existe diferença entre tomar na frente do profissional de saúde, usar os medicamentos na frente do profissional de saúde, ou usar os medicamentos em casa, né? Agora, uma coisa que, assim, e aí a mulher brasileira ou a pessoa com capacidade de gestar no Brasil, ela não tem diferenças biológicas, fisiológicas em relação ao que é produzido. Essa evidência já está muito clara, muito posta, né? O que a gente tem de dificuldade no Brasil é a ausência de disponibilidade da mifepristona, que é um medicamento que atua aumentando a eficácia, né? Diminuindo a falha do tratamento apenas com misoprostol. E aí isso é triste, porque, assim, nós somos um dos únicos, na América Latina, um dos únicos países que não tem a mifepristona registrada. E aí não vai falar porque o aborto aqui é crime e não né? Só tem 3 permissivos, porque a gente tem países em que a gente tem permissivos mais restritivos que o aborto que tem a mifepristona disponível. Então, é realmente desalentador a gente ver que não há um movimento do próprio Ministério da Saúde, da própria Anvisa, né, em querer garantir acesso ao avanço do conhecimento em saúde, ao avanço da medicina, que esse também está dentro do direito humano à saúde, como um direito fundamental, humano fundamental, né? A possibilidade de desfrutar dos avanços da medicina para ter uma vida com dignidade, né? Então, acesso aos medicamentos essenciais é parte desse direito humano. O reconhecimento da eficácia do aborto farmacológico medicamentoso, né? Ela está estabelecida desde o final dos anos 90. Né? A OMS praticamente estabeleceu cientificamente isso. E hoje, os parâmetros, que o Cristian pode falar melhor sobre isso da OMS, são super claros. Né? Tem um desenvolvimento científico amplo, o medicamento está disponível na maioria dos países do mundo, tá certo? E aqui, mais uma observação da Sônia em relação à aprovação da mifepristona nos Estados Unidos. Na verdade, essa aprovação foi no ano 2000. Isso é muito importante porque isso significa que é um produto, um medicamento aprovado já há 24 anos e que agora esteve sob júdice, né, da Suprema Corte, e nada sugere que esse debate vai se encerrar. O Brasil, juntamente com um número muito pequeno de países, que eu saiba, Egito, Palestina e Vietnã, são outros países onde não é só a mifepristona, o misoprostol está na cadeia. Né? Nem se começou a discutir a incorporação da mifepristone, não tem patente reconhecida, enfim, não tem produção, mas o misoprostol está na cadeia, literalmente, ou quase na cadeia, desde 1998, porque ele só é acessível, né, desde os anos 2000, praticamente, em ambiente hospitalar, e em dosagens muito específicas. Isso é uma situação insólita. Como diz a Helena, em países onde o aborto é quase que totalmente criminalizado, como é o caso do Peru, por exemplo, você compra misoprostol na farmácia.
Você vai na farmácia e compra misoprostol. A mesma coisa acontece no Equador, tá certo? Tem um problema de custo? Tem, né? Mas está acessível. Né? Quer dizer, essa demonização, né, que foi feita do misoprostol no Brasil tem que ser contestada todas as vezes que a gente fala de aborto, porque é uma restrição enorme de acesso ao aborto seguro, que coloca em risco a vida de mulheres e meninas no Brasil. Pensando politicamente, uma coisa muito importante a dizer é que o modelo brasileiro de restrição ao acesso ao aborto medicamentoso, essa coisa de manter o misoprostol na cadeia, agora é o modelito que está inspirando os conservadores e as forças anti-aborto do mundo para ser implantado em outros lugares. Estou dizendo, o Brasil, nós, sociedade, mas, sobretudo, o Estado brasileiro, né, e os políticos brasileiros têm que entender isso, porque nós estamos vendendo para o mundo, né, um modelo péssimo, né, um modelo retrógrado, né, um modelo primitivo, né, de restrição do acesso ao conhecimento científico, né, em saúde reprodutiva. Veja, eu quero fazer aqui um paralelo. Esse país que um dia foi o modelo de resposta à epidemia do HIV/AIDS no mundo, o país do Sul, que virou modelo. O modelo brasileiro de resposta ao HIV/AIDS foi edulcorado, elogiado, inspirou experiências em outros países. Esse país que era assim nos anos 90, hoje é o modelo para restringir acesso ao conhecimento científico, no caso do direito ao aborto. Isso é vergonhoso, entendeu? E tem que ser dito com todas as letras, para que as autoridades públicas, né, os cientistas tenham vergonha disso, porque é uma coisa para ter vergonha. Eu já nem sei qual é a palavra que poderia explicar essa situação. Quem sabe criminoso. Porque se nós estamos diante de um contexto mundial onde o planeta Terra, a medicina, trata as mulheres em situação de aborto com medicamentos, a grande maioria delas sequer internadas em casa, em seus domicílios, recebendo o tratamento por correio, com alta eficácia, extrema segurança. Como é que se explica que 95% das mulheres, meninas, pessoas que gestam no Brasil em situação de aborto internam, recebem uma anestesia geral, sabidamente de um risco potencial muito maior do que uma anestesia local, uma sedação leve, e pior que isso, são tratadas com uma técnica obsoleta, proscrita pelo mundo científico, que é uma curetagem uterina, com instrumento de aço rígido, com riscos de maiores complicações de perfuração, de lacerações uterinas, de hemorragias, de infecção hospitalar e mais ainda, pasmem, com um custo absurdo para o Sistema Único de Saúde. Hoje, os médicos, as médicas brasileiras, profissionais de saúde, estão em regimes de situações antiéticas, porque não podem exercer em sua plenitude o que diz a máxima das nossas profissões. Primum non nocere, primeiramente não prejudicar, e certamente estão prejudicando essas mulheres com práticas inadequadas e obsoletas. Beneficência, cadê a beneficência? Se a ciência está mostrando o caminho e nós estamos para o caminho totalmente do século XIX, é isso? O Brasil, o Ministério da Saúde, as autoridades sanitárias, a Anvisa recomendam as práticas do século XIX para tratamento do aborto? É preciso identificar essas responsabilidades. Por que essa situação não avança? Por que nós não conseguimos colocar medicamentos que o mundo inteiro tem à sua disposição por uma prática segura e eficaz, numa série de indicações obstétricas, e as mulheres brasileiras estão restringidas a um direito de saúde que, até onde eu sei, não foi modificado o artigo constitucional, é um dever do direito da cidadã, do cidadão, e um dever do Estado. Portanto, o Estado brasileiro tem uma dívida e precisa resolver isso. Falando em responsabilidades do Estado,
Recentemente, o Brasil foi denunciado na ONU por violações, pelo não cumprimento às leis no país. Como viram essa denúncia? O Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é a instância máxima, né, de direitos humanos do mundo, se reúne 3 vezes ao ano e teve a sua primeira sessão anual agora, no período final de fevereiro, março. O tema do aborto vem ganhando no Conselho nos últimos... O Conselho foi estabelecido em 2006, 2007, né? Então está fazendo mais ou menos 20 anos. E logo no primeiro momento o tema do aborto não era um tema muito presente, mas o tema do direito ao aborto, né, ganhou muita visibilidade, né, no Conselho, nos últimos 10 anos, e eu queria dizer uma coisa que pouca gente sabe, mas o tema do aborto entrou no debate do Conselho muito por via do debate sobre o direito à saúde reprodutiva e o tema da morte materna. Vamos dizer, foi por esse caminho, né? Não foi diretamente como o direito ao aborto, porque, como vocês sabem, não há uma definição precisa, né, com relação a princípios de direitos humanos que são agregados, né, para assegurar o direito ao aborto, mas não há uma definição precisa. Então, havia resistências no Conselho, né? Claro, sempre tem resistência política ao aborto, né? Mas esse argumento era muito usado. Então, o caminho foi feito através da discussão de direito à saúde reprodutiva, direitos reprodutivos, e o tema da morte materna foi muito importante. Eu quero só lembrar aqui que o caso Aline Silva Pimentel, que foi apresentado ao Comitê CIDOR em 2007, e que foi julgado em 2011, ele teve um papel muito importante, né, no sentido de abrir a discussão de direitos humanos, porque é o primeiro caso que define a morte materna como uma violação de direitos humanos e, portanto, um problema de saúde reprodutiva, ou seja, uma falha da política de saúde reprodutiva como um problema de direitos humanos. Ele teve esse sentido que vai abrir espaço para que se pense também o direito à interrupção da gravidez como uma falha, né? A dificuldade de acesso ao direito à interrupção da gravidez como uma falha da política de saúde reprodutiva, que pode ser, então, interpretada, né, como uma violação de direitos humanos, um pouco a partir da argumentação do caso Aline e de casos que vieram depois. Eu só quero chamar a atenção disso, porque o Brasil, quero dizer que a sociedade civil brasileira foi pioneira nesse sentido, né, de levantar o caso e, em colaboração com as redes internacionais, conseguir essa vitória, né, que é uma vitória, realmente uma vitória pioneiríssima, né? Você fala com todo mundo do campo de direitos humanos, todo mundo diz isso, né? O caso Aline é um landmark, uma marca, né, nessa trajetória. Então, esse debate tem intensificado, então, em cada sessão do Conselho sempre tem uma oportunidade de falar sobre isso. E a oportunidade dessa sessão agora foi exatamente a situação dramática dos serviços de aborto legal no Brasil, que estão sob ataque, sob todos os lados. É preciso dizer que não é novo, né? Tem uma intensificação e um agravamento do ano passado para cá, claramente, o que é lamentável, né? Mas a erosão do serviço de aborto legal é uma história de longa data, né? Começa lá atrás, né? Eu ouso dizer que começa a acontecer ainda no governo Dilma, e vem se agravando durante o governo Temer, e chega um momento dramático durante o governo Bolsonaro, né? Com o caso da menina de Guriri, mas também com a famosa portaria de 2020, né? O famoso manual de 2022. Então, tem uma deterioração contínua, mas um ataque frontal, né? Um ataque assim, aos serviços, né? Tinha uma espécie de erosão, né? Objeção de consciência, o ataque ao serviço da maneira como está se dando hoje, né? O que aconteceu no Cachoeirinha, a regra de Goiás, outras legislações exigindo que a mulher escute batimento cardíaco, ou fazendo outras exigências, nessa escala é muito novo, entendeu? E é o aborto legal, né? Não é um repúdio político à potencial legalização do aborto, é muito grave, porque é um direito que está na lei desde 1940. De novo, a gente está voltando ao passado, né? É uma espécie de retorno ao passado, é um direito que está na lei. 2 permissivos desde 1940 e o 3º permissivo desde 2012. Quer dizer, não, é muito grave, é uma infração, né, da norma existente muito grave. Então, diante disso, várias organizações, inclusive médicos, né, por Direito a Decidir, nós, do Observatório de Sexualidade Política, Conecta, foi uma iniciativa puxada pela Conectas, né, que é uma das maiores organizações de direitos humanos no Brasil, que tem uma atuação permanente e persistente no Conselho de Direitos Humanos. Então, foi feita uma denúncia no plenário do Conselho.
que teve muita repercussão internacional. Eu não sei, teve uma matéria do Jamil, né, no UOL. Nós traduzimos essa nota está circulando internacionalmente, e eu recebi de várias pessoas mensagens dizendo: Sônia, como é que isso pode estar acontecendo, né? Como é que isso pode estar acontecendo no Brasil? Por quê, minha gente? E eu quero voltar aqui ao passado. Nos anos 90, o Brasil, de novo, era um modelo para o resto da América Latina de como tornar acessível o aborto nos casos previstos por lei. Porque a situação que a gente vivia no Brasil nos anos 70, 80, desde os anos 40, era muito parecida do que havia na América Latina. Estava na lei, mas você não tinha acesso, né? Então, e aqui eu vou pedir ao Cristian, porque ele é pioneiro nisso, né? A instalação do serviço de aborto do Jabaquara, em São Paulo, em 1989. Posteriormente, a adoção da famosa norma técnica do aborto legal, né, nos anos 90. Várias ativistas feministas e médicos também vieram ao Brasil ao longo dos anos 90 e no começo dos anos 2000 para conhecer, né, e entender como é que se torna o aborto legal acessível. E passados 30 anos a gente se vê nessa situação. E isso precisa ser dito de novo, com todas as letras. É, de novo, vergonhoso e criminoso, né? É, de novo, um relato que, quando eu faço constrangido. E, claro, isso tem a ver com o que eu falei lá atrás sobre a trajetória do Roe versus Wade. Evidentemente, o Brasil é um dos polos do mundo, né, importantíssimos dessa reorganização e reconfiguração do campo ultraconservador e da ultradireita, que sempre teve no aborto um dos seus temas principais. E queria encerrar essa intervenção dizendo que, quando aconteceu a votação do impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016, se vocês se lembram bem, houve um certo espanto e surpresa na sociedade brasileira e no resto do mundo, né, com aquela cena do plenário da Câmara, com aqueles discursos, né, com os absurdos que foram ditos naquela votação. Claro que o mais grotesco foi de Jair Bolsonaro, né, fazendo o elogio de um torturador, mas família, enfim, teve gente que inclusive falou de aborto, sou contra o aborto. As pessoas estavam surpresas, e eu quero dizer que eu não, porque eu que acompanho o debate sobre o direito ao aborto no Brasil, em várias instâncias, mas também no Congresso, eu acompanhei muito o Congresso, dos anos 90, 2000, aquilo que se assistiu naquela cena e que causou tanto espanto e constrangimento, né? Eu me lembro do Der Spiegel descrevendo a cena e dizendo como pode estar acontecendo isso, mas para mim não foi nenhuma surpresa, porque isso era o que a gente assistiu sistematicamente no Congresso Nacional, em salas fechadas, desde o primeiro momento que eu entrei naquele espaço para discutir aborto na minha vida, com raras exceções. Era aquela mesma cena, só que era em sala pequena, em sala fechada. Ninguém via. Mas nós, feministas que trabalhamos com o direito ao aborto, médicos que trabalham com o direito ao aborto e que tiveram a oportunidade de transitar no Congresso Nacional para discutir o tema, era aquela cena que a gente assistia sistematicamente, tá certo? E que foi se agravando, né? Ela estava lá presente, mas com um grau de intensificação flagrante a partir dos anos 2010, né? As audiências públicas que se fizeram no Congresso, no Senado, na Comissão de Direitos Humanos do Senado Nacional, porque houve uma iniciativa de legislativa popular, né, que pediu a legalização do aborto no SUS e suscitou uma série de audiências. As cenas que se passavam naquelas audiências são umas cenas dantescas, né, realmente dantescas, né? E eu acho que a sociedade brasileira tem que ter clareza, a gente devia ter vergonha, de novo, né? A gente devia ficar constrangido, a gente devia lamentar isso, né? E não normalizar, né? Não naturalizar essas situações, porque o que eu acho grave no Brasil dos últimos anos é que é uma naturalização, né, desses posicionamentos, desses discursos, das cenas e dos efeitos, né, que o ultraconservadorismo e a ultradireita produz, que levam, inclusive, a atores políticos a negociar com essas forças, né, com uma certa normalidade. E eu acho isso muito grave. Eu acho que a gente devia se sentir sempre muito constrangido e ser tomado de cólera criativa, como dizia Hannah Arendt, frente a essas situações.
E diante das últimas movimentações políticas e da sociedade civil, quais são os desafios para alcançar o reconhecimento do aborto como uma necessidade em saúde no nosso país? Acho que eu penso muito assim no meu dia a dia, né? Primeiro, na formação de profissionais de saúde, por meio do exemplo, né? Então, o exemplo que eu tento dar tanto para essa nova geração, né, de estudantes de medicina que vão um dia, né, cuidar da saúde da população brasileira, é esse exemplo de uma profissional que tem o advocacy, né, a luta pelos direitos das pacientes, como um pilar central da profissão. Então, acho que eu tenho esperança na geração que chega. Olhando assim dentro do nosso pequeno mundinho, a gente tem feito bastante coisa, não é? São vários posicionamentos, recomendações, provocações realizadas a Ministério Público, a Ministério da Saúde, mas eu acho que do ponto de vista do movimento como um todo, movimento pelos direitos das mulheres, acaba se falando com nós mesmos. Não se conseguiu ainda criar uma comunicação com a sociedade de maneira mais profunda. E olha que nós estamos vivenciando um período em que, há poucos anos atrás, era inimaginável editoriais de jornais de grande formação de opinião, como Folha de São Paulo, como Globo, como até o próprio Estadão e outros em vários outros estados, se posicionando favoravelmente, né, a ampliação de permissivos, ou o aborto como um direito de autonomia da mulher, como um direito de decisão, como um direito humano, como um problema de saúde pública, né? Antes éramos somente nós, a nossa voz, com mais ninguém falando sobre isso. Mas eu acho que ainda esse diálogo com a sociedade tem sido feito de maneira equivocada, talvez, ou não com a mesma qualidade de comunicação que deve ser colocada nesse tipo de debate, onde o estigma, em um momento tão polarizado, tão difícil de ser realizado, não é? Mas eu acho que não tem outra saída. Eu conversando com as minhas amigas de Doctors for Choice de Colômbia, elas falaram: Cristian, sem las calles não passa nada, sem as ruas nada acontece. Talvez elas não quiseram falar que eram multidões nas ruas, né? E me assusta muito quando uma ministra da mulher se isenta de, pelo menos, responder uma questão que seria muito simples na minha visão. Bem, aborto é um cuidado em saúde, aborto é um direito constitucional, pois é um direito de saúde. Se ela falasse simplesmente isso, eu já me sentiria satisfeito. Mas se quer isso, se recusar a falar sobre a palavra aborto, realmente é muito triste para mim. Eu acho que realmente nós estamos numa dificuldade, numa sinuca de bico aí, né? Mas se nós não tivermos coragem de nos apresentarmos e falarmos com a sociedade brasileira, criarmos um mecanismo de comunicação mais ampliado, nada vai acontecer. Não há solução fácil para problemas difíceis. A descriminalização do aborto é sempre uma tarefa árdua e difícil, sujeita a retrocessos. Como vimos na descriminalização russa de 20, para a revogação da lei em 34, como vimos nos Estados Unidos, Roe versus Wade sendo revogado em 2022. Precisam de condições histórico-culturais, políticas muito peculiares para você assentar na sociedade e nas instituições o reconhecimento e a legitimidade do aborto como um direito e da sua descriminalização como algo normal, fazendo parte da vida social. São poucos os países do mundo onde isso acontece, né? A França, certamente, é um exemplo. Acho que os países nórdicos também, e, como eu disse, o mundo socialista, né? Onde isso aconteceu. No resto do mundo, é tema de debate, sempre foi, controvérsias, tensões, e, como eu disse, se tornou, na última década, nas últimas 2 décadas, um tema central
do projeto de restauração conservadora e autocrática das ultradireitas e do ultraconservadorismo. Então, eu não quero ser simplista aqui. Eu acho que precisamos ser muito, a um só tempo, realistas, né? Reconhecer essas limitações. Por exemplo, essa inacreditável vitória, né, da Onda Verde na Argentina pelo direito ao aborto, que venceu uma derrota no Congresso, entendeu? Para ter uma vitória 2 anos depois, ela está hoje sob ameaça. Já houve sinalização, né, de parlamentares da base do Milei dizendo que querem revogar a lei. Certamente o acesso aos serviços, né, na ponta já está prejudicado, tá certo? Então, a gente não pode fazer de conta que isso não está acontecendo. Essa é uma realidade dura. No Uruguai não houve tanta erosão, né, do acesso aos serviços, mas teve problemas também. Né? Teve ampliação da objeção de consciência. Então, eu acho que a gente tem que ser a um tempo realista e movido por cólera criativa, entendeu? E eu acho que a gente precisa de ação, tem que se manter em estado de ação e mobilização permanente, de construção de consciência coletiva. Concordo plenamente com o Cristian, com a Helena, cada um no seu lugar, né? Tem um lugar para os profissionais de saúde fazer isso, mas isso é uma tarefa cotidiana, tem que ser feita em todos os lugares, em todos os momentos. E certamente, eu concordo com você, Cristian, houve uma ampliação. Se tem uma coisa boa que aconteceu nos últimos... Eu acho que é um efeito da era Bolsonaro, tá certo? Eu tento fazer esforços, e você também, e vocês também, com relação a conquistar o coração da mídia, né? Da grande imprensa, para o tema do aborto. São investimentos que remontam aos anos 2000, né? A gente começou a fazer isso. E havia sempre uma certa relutância. Eu quero agradecer a era Bolsonaro, entendeu? Porque foi a tragédia, os horrores que começaram a acontecer na era Bolsonaro que mostraram para a grande imprensa como esse tema era um tema crucial da democracia, né? Ou da desdemocratização. E eu acho que foi a partir daí, claro, com todo o trabalho prévio que a gente tinha feito com a nossa capacidade de incidir, que hoje nós temos essa cena que o Cristian está descrevendo, que é muito positiva e que a gente tem que alimentar, nutrir, né? E expandir, né? Quanto mais meios de comunicação falando do tema do aborto, melhor, né? Todo dia, toda hora, todo momento. Tanto sobre as crises, né? Tanto sobre as tragédias, quanto sobre as dimensões positivas do direito ao aborto, né? Eu acho que isso a gente tem feito menos, entendeu? E acho que tem um esforço enorme a ser feito de conquista de corações e mentes na vida cotidiana, né? Falar com todo mundo que você possa sobre aborto. Vamos falar sobre aborto. É importante falar sobre aborto sempre, porque é uma realidade. E é isso. Estamos falando por aqui e queremos que falem por aí. Aborto é e sempre será tema de conversas, reflexão para todo mundo. Dar luz a um fato tão cotidiano na vida das mulheres, sem estigma, considerando práticas em saúde, protocolos internacionais e conhecendo um pouco mais das articulações políticas sobre a interrupção da gravidez pelo mundo, foi um pouquinho do que a gente fez hoje aqui, nessa conversa. Agora é seguir, tendo em vista a ação como meio de efetivação de direitos para todas nós. Continuem acompanhando as redes sociais da Rede Médica pelo Direito de Decidir. Logo mais a gente volta. Até!